Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um vídeo? Hoje eu quero falar com vocês sobre solitude e solidão. Será que você vive um momento de solidão ou você está vivendo hoje num momento de solitude? Pense aí. Talvez se você não saiba ainda distinguir sobre solidão e solitude, eu queria conversar sobre isso e explicar. Que não precisa a gente ter medo dessas palavras. Solidão significa sentir-se só, sentir-se como um vazio grande dentro de si, aonde você não consegue preencher. E a solitude é uma escolha de estar sozinho. É você entender que você precisa ficar só consigo mesmo e ter um propósito para isso. Eu creio que muitos de nós têm medo da solidão, mas a gente não precisa ter medo da solitude. Na verdade, a gente pode até mudar esse nome de solidão para solitude quando a gente muda a forma da gente ver o que a gente está vivendo. Por exemplo, é muito difícil quando a gente precisa se concentrar e refletir sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente passa, sobre como somos, como agimos, como vivemos, sobre as nossas escolhas. E muitas vezes a gente escolhe ficar na solidão do que praticar a solitude. Que a gente possa trocar isso e experimentar uma solitude saudável, algo que nos torne pessoas melhores, seres evoluídos, para que a gente possa ajudar outras pessoas também a se encontrarem, a entenderem por que agem de determinadas formas diante de alguma situação. E a solitude nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que a gente deve entender é que há muito tempo as pessoas praticam a solitude quando elas decidem ter um autoconhecimento, tirar um tempo para si e entenderem sobre a sua vida. Aqui a gente vai entender 3 coisas que a solitude nos ensina e nos ajuda. A primeira delas é o autoconhecimento. É a gente se conhecer interiormente, procurar um lugar em silêncio, refletir sobre a vida, o porquê que eu faço algum tipo de coisa que ainda eu não gosto, conversar comigo mesma, tentar entender por que eu tenho alguns defeitos, por que eu ainda faço coisas que eu não deveria estar fazendo, talvez coisas que machuquem outras pessoas. Esse tempo de solitude é para isso, é para a gente se conhecer, para a gente se permitir e para a gente entender que todos nós estamos passando por processos na vida. Estamos passando por processos e por desertos. Só que muitas vezes a gente quer ignorar isso e fingir que está tudo bem. Então a gente procura outras coisas para fazer, coloca outras coisas para ouvir, e em vez de ouvir o nosso interior e ver as coisas que tem dentro da gente. E saiba que você é um ser único, não existe outro igual a você. E isso é o poder que você tem, de você ser quem você é e você poder ajudar outras pessoas com o que você tem. E isso é o mais lindo que Deus faz por nós. Ele não faz todas as pessoas iguais, cada um é único. E é esse o nosso segredo, que a gente pode se conhecer e também mudar coisas que precisam ser mudadas, porque a gente está aqui em constante evolução. A gente está o tempo todo aprendendo. Só que a gente precisa ter essa consciência que a gente está aqui para aprender, que somos alunos e Deus é o professor. E Ele está nos ensinando em cada coisa que a gente vive, em cada processo que a gente passa. A gente está aprendendo em todos eles. E aprendendo para tornarmos pessoas melhores, pessoas mais sábias. A outra coisinha que a gente aprende é que a gente precisa ter ideias sobre o que a gente quer para a nossa vida, fazer planos
E a gente só consegue fazer isso quando a gente está com a gente mesmo. Primeiro, a gente conversa com a gente mesmo. Sim, a gente conversa com a gente mesmo. Você deve conversar com você mesmo para você chegar num acordo do que você quer para sua vida. Aonde que você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer estar fazendo? A gente precisa refletir muito sobre isso. E o nosso 5 anos começa hoje, começa agora. A gente precisa tomar atitudes agora para que lá na frente a gente venha colher os frutos da nossa plantação. E o terceiro passo para nós aprendermos a usar a nossa solitude com sabedoria é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente fica atento às coisas que acontecem à nossa volta. E isso faz com que a gente crie uma defesa, que a gente saiba se defender diante das coisas, que a gente saiba se conhecer a ponto de não cair em qualquer cilada. Porque muitas vezes o que acontece, por medo de ficar sozinho, a gente aceita qualquer coisa. E nós somos seres que fomos criados para viver em comunidade, para viver se relacionando com outras pessoas. Como é bom quando a gente encontra os nossos amigos, né? Como é bom quando a gente tem alguém para conversar, para compartilhar as coisas. Mas muitas vezes, porque a gente fica sempre colocando os outros e sempre querendo estar no meio de rodas de conversa ou assistindo coisas, a gente acaba não entendendo que a gente fica carente. E no momento que surge alguém, a gente acaba se moldando conforme aquela pessoa quer, para que a gente não diga que está sozinho. A gente precisa muito cuidar da solidão, porque ela faz com que a gente se molde ao que as outras pessoas querem que a gente faça, para a gente conseguir se encaixar naquele grupo. E a gente acaba fazendo coisas que Deus não se agrada. E Ele quer a nossa felicidade. Quanto mais você se conhecer, em menos ciladas você cai. Quanto mais você se conhecer, menos carente você fica. E quanto mais você se conhecer, melhor é para você. Porque você vai ser uma pessoa que vai ter personalidade. Ninguém vai conseguir desviar o teu caráter. Ninguém vai conseguir desviar o teu propósito. Porque você estará firmado em algo. E você sabe quem você é. E ninguém muda quando você tem certeza aonde você quer chegar. Por isso que a gente tem que pensar sobre o nosso futuro. Porque quando você sabe onde você quer chegar, dificilmente, muito difícil, alguém mudar isso. Mas quando você não tira esse tempo para você se conhecer, para você aprender, para você crescer, você acaba se envolvendo em qualquer relacionamento por carência e por fim você acaba não sendo quem você é, porque você só quer agradar os outros. E quando a gente se conhece, as pessoas conseguem ver nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa fala, que nós sabemos o que queremos, que nós temos convicção do que somos. E isso é importantíssimo. Eu tenho um verso bíblico muito lindo que eu achei pra gente, porque ele tem tudo a ver com a solitude. E ele está lá em Salmos, no capítulo 16, no verso 11, que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delicias perpetuamente. Vê, ouve o que eu digo. Deus está dizendo aqui que nós veremos o caminho da vida. E Ele, a presença dEle, é a plenitude de alegria que nós temos. Quando nós somos felizes com a nossa presença, com a nossa companhia, nós somos suficientes. E se nós temos esse tempo que a gente tira
para estar na presença de Deus, Ele nos leva para o caminho da vida. Ele é tudo o que precisamos. Que nós possamos tirar mais tempo com Deus, separar esses tempos que tiramos para fazer outras coisas, para estar em comunhão com Ele. Porque Ele merece toda a nossa atenção e é Ele quem faz com que a gente entenda as coisas que precisamos mudar. Quando Ele nos preenche completamente, nós não precisamos nos adequar a outras pessoas, porque Ele é a perfeição e é Ele que vai nos tornando nosso caráter renovado, mudado, transformado, porque é por Ele que estamos aqui. Que a gente possa viver a nossa solitude da forma mais plena, porque é isso que Deus quer. Jesus, quando Ele estava aqui, Ele teve os momentos de solitude dele e Ele venceu. Ele passou 40 dias no deserto, na solitude com Deus, e Ele foi pleno. E ali Ele tirou grandes lições. Que você viva plenamente a tua solitude e que você seja feliz após experimentar cada dia um pouquinho contigo mesmo, porque você é um ser especial e precisa tirar tempo para si. Você é importante para Deus e Ele vai gostar muito de estar na tua companhia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, se inscrevam, curtam e compartilhem. Um grande abraço!